Boa noite, pessoal. Hoje a gente tá numa live que vai homenagear as mulheres do judô, né? Essas mulheres guerreiras que começou no judô sergipano, né? Com o pessoal de Burgos, né? Com Miriam, Márcia, Daiane, né? Com o pessoal de Oswaldo Canalha, que foi a primeira medalhista aqui no estado, né? Que foi com Deise, aluna de Oswaldo, e assim por diante. E com certeza a Associação Mangueira de Judô, uma das marcas dela foi as equipes femininas, né? As equipes femininas foi um marco na Associação Mangueira de Judô, e principalmente porque, né, teve tempos que a gente da Associação Mangueira de Judô tinha todos os pesos, né, coisa rara em uma equipe feminina de judô. Então hoje a gente vai dar uma pincelada por toda essa galera, né, que vem, né, desde o tempo mais longínquo até o tempo novo, né? Aquela galera nova que tá chegando aí. Então a gente vai falar das primeiras equipes, né? Da equipe mais vitoriosa, né? As meninas que foram para fora, né? Treinar fora do estado, que passou pela Associação Mangueira de Judô, e todo pincelar alguma coisa. Hoje a gente infelizmente não vai poder ter a nossa atleta Vandete Oliveira, né, que por problemas pessoais não vai poder estar aqui, né? Então a gente tá, mas na hora dela eu vou falar um pouco porque Vandete estaria nessa live, né? E aí passaremos para nossa Camila Almeida, nossa Milinha Almeida, que já está aí. Deixa eu ver quem já está aí. Eu já vi Mona Lisa, irmã de Vandete, está aí, que fez judô também comigo. Felipe lá do Sapé tá na área. Isa, Giovana tá na área. Eu vou falar de Giovana também, né? Dani, professor Neidson e assim por diante. Então a gente vai começar agora. Eu vou chamar a nossa primeira entrevistada, né, do dia ou da noite, que é que é Luciana Santos, né? Luciana Santos, a história dela é o seguinte: além dela fazer parte da primeira equipe, né, que veio do Hermínia Caldas, ela foi a primeira medalhista a nível nacional de judô da Associação Mangueira. Quando ela e Gabriela Menezes, que também está na live, né, foram terceira colocada no Campeonato Brasileiro da Liga Nacional de Judô, lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Então a gente não podia deixar de falar, certo, sobre essas duas feras, né? Gabriela Menezes e Luciana Santos, né? Então a gente vai falar um pouco, bater um papo sobre isso, né? Lembrando a vocês que as lives da Associação Mangueira de Judô, ela tem uma certa ajuda, né? Que é o Garden Pet da Travessa para Formosa, número 97. O número do celular é 9994776771. A Academia Espaço do Corpo em Itabaianinha, né? Na Travessa Olímpio Campos. A Enio Soluções Digitais. E lembrando também que a nossa live sempre está sendo postada depois no nosso YouTube, na nossa página de YouTube, Judô Mangueira, e também no site da Associação Mangueira de Judô, judomangueira.com.br. Do dia hoje a gente vai falar também de você, viu? Tá certo? Então vamos conversar, a gente vai chamar a nossa primeira entrevistada, que é Luciana, né? Vou chamar aqui a nossa live. Espero que seja prazeroso para todos, né? Espero que todos gostem. Essa live foi bastante pensada para homenagear todas as meninas que passaram pela Associação Mangueira de Judô. Tá certo? Eu só estou esperando agora Luciana entrar
Já entrou? Opa, Lu, tudo bem? Eita, hoje eu tô bem, eu tô que nem aquela passagem da Bíblia. Bem-vindo seja entre as mulheres. Tudo bem, Luciana? Luciana, a Associação Mangueira de Judô, ela veio com uma proposta já há muito tempo de inserir meninas no judô, né? E uma das primeiras meninas, eu me lembro bem que antes de você, a primeira a bater na trave em um campeonato bem de renome foi Karina Portela, quando ela foi terceira lugar, ou terceira não, foi quinto lugar num campeonato da CBJ, certo? Aqui no, em Aracaju, era um regional. E logo depois a gente sai da CBJ, funda-se a liga, e aí vem o boom do judô feminino, né, da Associação Mangueira. Primeira pergunta que eu faço é como foi seu início no judô? No início do judô foi assim, eu fiquei sabendo que pela manhã, né, no Hermínia Caldas, onde eu estudei, eh, eh, O ensino fundamental. aí eu fiquei sabendo que estava tendo aula de judô pela manhã. E aí eu fui me informar exatamente assim, que era pago, né? Era a escola para iniciar, né? Porque eu não tinha kimono e também meus pais não tinham possibilidade de pagar para mim um kimono. E aí eu não lembro bem o diálogo que eu tive com o Feneixo, né? Para iniciar, assim, não vou lembrar bem da conversa, mas eu sei que eu iniciei com o casaco, né? Então, foi com o casaco, porque ele orientou a gente que caso a gente, quem não tivesse kimono, poderia treinar com o casaco de frio. E assim, Hum. Me responda uma coisa, e por que o judô, Luciana? Por que o judô naquele momento? Sim. então, assim, eu toda a vida sempre gostei, eu sempre fui fã de tecnologia. E assim, por assistir muitos desses filmes, né, me despertava sempre a curiosidade. E o judô é o que estava favorável para mim. Eu poderia fazer mas aula se eu optasse assim, por fazer alguma outra arte marciais. E assim, o judô foi quem estava assim, foi o que deu oportunidade naquele momento. E aí eu fui lá ver justamente se eu poderia, né, participar e se tinha algum custo. E não tinha nenhum custo, era a escola que estava oferecendo. Hum. E assim, eu acabei me apaixonando pelo judô, né? Não Que sabia bom, assim que nem bom. e acabei me apaixonando por ele. Ô, Luciano, a gente sabe que o judô, por ser um esporte, né, de lutas, uma menina, uma mulher para treinar, ela sente um certo preconceito, né? Não pelo o pessoal que está nas academias, mas sim pela sociedade, né? Sim, E eu acho que houve algumas dificuldades nesse seu começo. Tanto vindo de uma região, né, que vocês moravam, que é periférica, né, mas também uma dificuldade de estrutura. Eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade no seu ponto de vista, porque uma coisa é o ponto de vista do sensei, né? Eu converso direto com o sensei Neitsu, né? Ele relata muito sobre, e eu também, como irmão dele, né? E já faixa preta, conheci muito essa realidade de dificuldade no começo, né? Mas eu queria entender como foi essa dificuldade no viés de um aluno e de uma aluna, de um aluno feminino. Né? Porque uma coisa, na semana passada a gente viu já se vão falando. Né? Eu queria saber de uma aluna que é, no caso, você. Me conta aí as dificuldades que você sentiu, tanto dentro como estrutura, mas também como
preconceito? Preconceito, assim. Vou começar logo pelo preconceito, né? Porque, assim, naquele período, naquele tempo, teve uma certa vez que eu, minha irmã e Gabriela estamos voltando, né, para casa. Eu acredito, se eu não me engano, nesse dia estava de kimono. Eu acredito que não sou essa vez, como outra vez. Eles ficam chamando de Maria Homem ou sapatão, né? Pelo fato da Hum, gente treinar o esporte em si, só homem fazer. Você luta, né? Enfim, eu não sei o que passa exatamente na cabeça dessa, achar que só homem, né? E não porque uma mulher também não pode praticar. E eu lembro que sempre tinha essas piadinhas, né? Essas piadinhas de mau gosto quando a gente passava. E sobre as dificuldades, mas você perguntou as dificuldades o quê? No treino ou como assim? Você podia repetir a outra pergunta? Não estou escutando, Cocô. Alô? Oh, não estou escutando, Cocô. Eu estou com certa tá dificuldade aqui escutando hoje. agora? Agora estou. Uns 10 minutos que ela começou a dar problema aqui. Né? Peço até desculpa também, porque eu tô um pouquinho nervosa. Ô, Luciana, tá escutando agora? Tô Tá escutando. escutando, tá? Então, eu queria saber se tinha alguma dificuldade de estrutura. Você já falou aí sobre a questão dos kimonos, né? E sobre a questão do treinamento, tem alguma dificuldade? Me responda aí. Olha, como mulher, para assim, no caso, no combate, dificuldade, eu não senti, assim, dificuldade, sabe? Acho Hum, que eu tinha muita vontade de direito a ter. A dificuldade mais era só questão num ponto de vista, assim, né? Na hora de assim, para competição, no momento a gente tinha assim, um custo, né? A gente não tinha como pagar os campeonatos, né? hum, E era é uma a gente queria participar, não queria ficar de fora, né? E eu lembro que o professor, o professor Nedson, ele lutava, né, para que a gente e sempre lutava que a gente se fosse pagar, pagasse com uma taxa bem a menos do que geralmente cobravam para maior, né? Muitos não conseguiam pagar mesmo esse valor menor, ele mesmo pagava, né? Então a dificuldade mais eram essas mesmo, mas em questão de treino, assim, por ser mulher, hum. nunca transpassaram no judô, né? No treino mesmo, os judocas mesmo, homens, eles não teve mais Hum. esporte, assim, em si, assim, na, na, é, na rua, assim, sempre piadas. Hum. Ô, Luciana, você teve o privilégio que na época eu não pude ter, né? Que foi participar do primeiro campeonato brasileiro da Liga Nacional de Judô, que foi realizado em Niterói, né? Me fale um pouco como foi essa viagem para você. Essa viagem para mim foi uma oportunidade maravilhosa, né? Nunca imaginei na vida.
naquele momento eu sempre achei que eu sempre assim, na Senhora do Socorro e Aracaju. Eu nunca pensei que eu poderia ir para algum lugar mais longe que até competindo tudo, eu sempre achava que não poderia, por justamente não ter condições, muitas vezes, para viajar, mas manter essa oportunidade. Mais uma vez, o Neto, né, lutou para que a gente pudesse se manter lá, né? E aí foi uma experiência maravilhosa. Foi muito bom, muito gratificante também, porque quando eu cheguei naquela cidade, né, lá conheci, mas foi conhecer um pouco e assim ver aquelas praias, né, aquelas imagens, para mim me encantou muito. Fiquei muito encantada com a cidade. Ô, Luciana, e o interessante disso aí é que foi seu primeiro, eu acho que foi seu primeiro campeonato fora. Sim. E aí, logo no primeiro campeonato fora, você chega e belisca com a medalha, né? Uhum. Você foi terceiro colocado lá no primeiro campeonato brasileiro da Liga. Me fale como foi essa sensação de representar seu estado no seu primeiro campeonato fora e botar uma medalha, tanto você quanto Gabriela. É claro, a gente queria poder falar com Gabriela também, só que a live, se a gente for colocar todas essas meninas da Associação Mangueira, eu tava brincando no grupo, né? Cada um só ia falar, cada menina só ia falar o nome, né? E eu queria, aí a gente procurou pegar ícones, assim, era você, Paloma, né? Que também fez parte da primeira turma. E eu queria saber qual foi aquela emoção de, no primeiro campeonato, botar uma medalha no peito. Assim, foi ótimo, né? Assim, foi um terceiro lugar que, para mim, foi como assim, como eu vi todos assim, todos o período todo. Então, assim, trazer uma medalha é como se fosse assim, recompensar todo aquele trabalho, sabe, de um todo, né? E assim, para o Marco mesmo, em si, claro, eu queria muito trazer uma medalha, né? Toda pessoa, pessoa que treina para competir, né? Sempre o objetivo de medalha de ouro. Mas nessa situação, a medalha de bronze sou, na verdade, para mim, como até de ouro, porque quando eu cheguei em Caldas, ela foi Wagner, se não estiver enganada, e Jacivan. Foi. Se não me engano, o Éder também foi também. Eu acredito que ele tenha ido também, não recordo. Foi. Quando a gente chegou no Hermínio, que foi recebido, né, com o pessoal da escola todo, parecia que eu estava com a campeã olímpica. Quando eu desci, eu fiquei muito emocionada, bastante emocionada, e comecei a chorar. E aí, quando eu olhei pro rosto do professor, que eu vi ele chorando também, do Suceneto, aí eu chorei de dobro também. Oh. Foi gratificante, eu tenho só a te agradecer por esse momento todo que eu tive na minha vida. Esse momento. Ô Lu, eu vejo você muito citar a figura do professor Neidson, tanto nas questões do querer dele, né, do ajudar o aluno, né, de lutar pelas as taxas menores, né. Eu me lembro que nas reuniões da Liga era uma discussão direta sobre os projetos sociais e eu entendo muito, eu naquela época não entendia, hoje eu entendo muito, né, por trabalhar com o projeto social, que a gente percebe que deve ter taxas, né, diferenciadas para o pessoal do projeto social, né?
E aí você fala muito de Neidson falando sobre as taxas que, como é mesmo, que ele lutava para serem mais baratas, né? Fala de Neidson, da questão de correr atrás para poder vocês viajarem. E aí eu quero saber de você, quanto de importância a figura do professor Neidson na sua vida? É. Eu posso falar assim, a importância mesmo, e assim, a figura é de um pai mesmo. Como você vê, esse trabalho que ele, naquele tempo, eu já tinha até uma noção, eu via, né, assim, o caminhar dele, que a gente via que ele que queria um movimento abolicionista, mesmo que um país com um judô político, enfim, um campeão, então, assim, de judô, mas ele tinha um projeto, que era justamente um projeto ele, essa frase que ele sempre diz, né, de ser um bom pai, de ser um bom filho, um bom marido, foi importantíssimo, porque muita gente, mesmo que não foi, foi um judô, assim, ou que não continue ainda na área, mas com certeza deve ser um bom profissional na área que escolheu, né, porque ajuda muito, principalmente que mora em periferia, né? A gente sabe que não, a periferia não tem muito o que oferecer muitas vezes, né? E quando você vê alguém é, é bom, muito bom quando o jovem agarra isso. E muito bom ainda como tem pessoas que se colocam, né, a ajudar esses jovens, porque a gente sabe que entrar nele não é difícil, é bem até fácil, né? O difícil mesmo é sair dele. Então, quando você vê uma pessoa, uma figura como o Ney, como tomar aquelas atitudes, né? Que não eram filhos dele, não era. A gente não somos filhos dele biológicos, mas ele adotava a gente como filhos, né? E cuidava, todos os passos, a gente não podia estar ali presente, né? E cada momento de luta ele estava ali, ele estava vibrando, nos apoiando. Se a gente ganhasse, se a gente perdesse, ele estava. E falar de Neidson é até complicado, porque a gente pode colocar mil palavras, vai colocando palavras, 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 e a gente tem que você vê ele como todo, como pessoa. Na minha Ô vida, Lu, ele, até meu sim. trabalho, o trabalho que eu tenho hoje, foi através dele que ele né? E era outro trabalho em outro lugar, mas em si, foi ele que me apresentou, né? Então, Ô Lu, a gente vai fazer a última pergunta, certo? É, o que o judô mudou na sua vida? mudou, eu acredito que mudou, assim, é, mudou que, assim, que a gente que é possível, a gente existe, né? É, a gente pode, pode superá-las também. Sempre você consegue resolver, porque sempre vai ter um, assim, de alguma maneira a gente consegue resolver os problemas. Por exemplo, hoje na minha vida, assim, que eu consegui viajar, coisas que eu nunca imaginei, e aí foi abrindo umas portas que eu não, é, eu pensar um pouco assim, não, eu posso pensar um pouco mais alto, assim, então, vou me dedicando às outras coisas, me dedicando mais a estudar, porque naquele período eu nunca consegui, sabe, tentei me esforçar ao máximo, porque era uma coisa que eu não adorava muito, e aí, não, o judô, que ele sempre colocava isso também para você ser um bom aluno, né, e assim, foi passando, eu fui também, a maturidade vai, né? E aí eu fui
no período de trabalho mesmo, que me colocando no melhor do meu trabalho do Wilson, ou, assim, que ele mudou na minha vida foi nesse quesito, né? Nessas fases da minha vida, que diante desses ensinamentos, eu posso ser sempre melhor do que eu me colocar a fazer, como filha, como profissional e como aluna. Lu, eu quero te agradecer, certo? Eu quero que você mande um beijo maravilhoso para Luciene, nossa faixa marrom, né? Que nos acompanha, que trabalha com judô, né? Toda a sua família, né? Lembrando que tanto Luciene, quanto Luciana, quanto Paloma, quanto Gabriela, né? Eu acho que Valesca também fez parte dessa primeira turma, né, de mulheres lá do Hermínia Caldas, que foi uma sementinha plantada lá naquela época e que deu frutos. Então a gente só tem a agradecer a você, certo? Agora eu vou te dar retirar você, vou chamar o professor Neidson, certo? Rapidinho, a gente vai falar só 5 minutinhos, enquanto Camila se prepara para dar a contribuição dela. Meu muito obrigado e um beijo, viu? Outro. Beijo. Beijo. E aí, professor Boa Neidson? noite, Fábio. Tudo É uma bem? Eu tava... honra de estar aqui de novo com toda a equipe da Associação Mangueira. Boa noite a todos que estão assistindo. Mas fala aí o que é que você pede de mim, o que é que vocês É, mandam de mim. eu tô vendo você de visual novo, né, professor? E aí, o que é que você achou dessas palavras maravilhosas de Luciana, né? Luciana que foi ela junto com Gabriela, né, nossas primeiras medalhistas em campeonato fora, né? E aí eu queria conversar, né, um pouco com você antes de chamar a Camila que está aqui dizendo eu tô nervosa. Calma, Camila. Eu vou Certo? dizer, eu só tenho uma coisa a dizer, Fábio. Meus alunos são muito generosos comigo. Parece até que eu não cometi falhas, que eu não cometi erros. Eu sou humano, eu cometo erros. Mas eu acreditei em um projeto, eu acreditei em uma filosofia de vida que vem do Gita Kiweni, e como eu disse na primeira live, quando eu ganhei a medalha de bronze lá, eu parei de ser atleta e tentei pegar todo o conhecimento para passar para que meus alunos tivessem, seja eles como fossem. Poderia ser de uma família bastarda, mas poderia também ser de um aluno da periferia. E aí surgiu vários frutos, vários frutos, e vieram que ao longo dessas lives estão se mostrando. O importante, eu acho, é a gente ter amor, amor pelo próximo. Amor Com pelo próximo. certeza. Eu É vou o que falar um pouco, vou falar um pouco aqui, Neidson, antes de chamar a Camila, né, sobre Vandete, né? Vandete, infelizmente, não vai poder participar hoje da. Ela estava escalada para ser uma das belas da Associação Mangueira de Judô, né? Que ela representa a nossa equipe, né? Que foi muito importante também, que foi a equipe do São Rafael, né? Que foi ela, Silvia, Mariana, Paula Brunelli, Mona Lisa, né? Que são meninas que chegaram muito forte, né? Com essa visão. Vandete, para quem não sabe, ela nos 4 campeonatos que ela participou seguidos da Liga Nacional de Judô, nos campeonatos brasileiros, ela fez finais nos 4 campeonatos, sendo campeão em 2, ela é bicampeã brasileira e vice em 2, né? Infelizmente não pôde estar aqui, então ela tinha muito a acrescentar, né, sobre esse debate, né, que a gente está tendo, que é o judô feminino, né? Que depois surgiu, tanto surgiu
no dojo da Associação Mangueira, né? Com aquelas primeiras meninas, Renata, né? Carolina, que era bem pequenininha, a família Portela. Karina Portela foi a primeira a ter resultado, né? Quase chegando a um terceiro colocado no campeonato regional da CBJ. Depois a gente muda para a liga, vem a equipe do Hermínia Caldas com toda a força, né? Ganhando tudo. E aí vem as ramificações, né? Eu me lembro que teve um tempo que a gente tinha todos os pesos, tanto no sub-15, no sub-18, no adulto. Então era uma equipe forte, não desmerecendo as outras, né? A gente tinha alunas fortes em outras equipes, como Jéssica Oliveira, que hoje faz parte da nossa equipe, nossa faixa preta, né? A gente tinha a Estelina na Judô em Movimento, tinha a Radmila no iate, tinha Jamile com o Marquinho, tinha a Safira com o professor Lúcio, né? Então era um judô muito forte, feminino, né? Então eu acho que a gente tende a acrescentar essa parte aí. Eu vou te tirar agora, professor. Fábio, só um instantinho, deixa eu passar uma resenha aqui. Uma resenha. Você Você rápido, perguntou do porque cabelo. hoje o tempo Você tá... perguntou do cabelo. Só um instantinho. Eu quero avisar que o nosso patrocinador da Garden Pet está nos assistindo. Felipe, um abraço, viu? Vai lá. Olha, eu vou contar, nessa parte eu vou contar uma resenha, e se eu voltar e você me colocar, eu conto outra de cabelo também. Eu tinha iniciado lá naquele dojo da Coroa do Meio e estava na moda esse tipo de cabelo, né? E esse cabelo aqui foi Bruna que cortou, viu? Não achei de rato porque foi na máquina. Então, estava na moda esse tipo de cabelo. E aí, o que foi que eu fiz? Cortei e fui dar aula. Rapaz, no outro dia, apareci na aula no outro dia, a turma todinha tinha cortado o cabelo igual. Só que tinha o seguinte, imagine que os meninos tinham tudo cabelo bom. E não pediram aos pais, não pediram nada. Eles simplesmente foram no barbeiro e cortaram. Rapaz, deu uma confusão, porque para os pais, eles acharam que eu tinha pedido para cortar o cabelo assim, mas não foi. Imagine que um deles foi Gustavo. Gustavo com aquele cabelo bom, aparecer na Associação Mangueira, no dojo da Mangueira, na Coroa do Meio, assim. Na próxima, se eu voltar, eu conto outra de cabelo também. Um abraço. Pronto, então, e parabéns a Luciana pelo relato e tudo. Muito obrigado, Luciana, por tudo, pelo que você disse lá do nosso trabalho da Associação Mangueira. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, Luciana e Gabriela, nesse primeiro momento. Vamos lá agora. Vou te tirar. Um abraço, Sensei. Vou agora para Camila. Estou esperando Mila entrar aí. Oxe, Camila. Olá, pessoal, tudo bom? Tudo Tá bem? escutando? Eu só quero que você baixe um pouquinho mais o volume, certo? E aumente um pouquinho mais o celular, porque só estou vendo daqui para baixo. E aí, dá pra ver agora? Tá escutando bem? Baixa o microfone. Boa noite, professor. Boa noite pro pessoal. Tá bom. Baixa o microfone, senão vai ficar muito alto. Baixa. E agora? É porque eu tô com fone. Pronto. Camila, primeiro é um prazer, né, ter você dar os seus relatos aqui na Associação Mangueira. Você que começou na Associação Mangueira, né, hoje bateu asas e está vamos dizer, como diz Bruno Henrique, hein? Você está em outro patamar, né? E a gente agradece muito a sua participação.
Eu queria saber o seguinte, Camila, para começar, como surgiu o judô na sua vida? Então, professor, boa noite para todo mundo. Eu gaguejar um pouquinho porque eu estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Eu comecei a treinar judô, eu tinha um vizinho, né? Meu vizinho treinava, lá que meu pai alugava uma casa para ele. E minha prima, não sei se muita gente sabe, mas ela Catiele também, agora faz a de judô, já tem acho que uns 4 anos. A minha prima, ela lutava, e um outro primo meu lutava também, eu sempre tive vontade, porque eu estudava do lado do Hermínia, né? E via sempre o pessoal passando e tal, e sempre fiquei querendo ver como é que funcionava. Aí tentei entrar, meu pai não foi muito de acordo. Aí eu passei a treinar com esse meu vizinho, né? Reproduzia o que eu vi ele fazendo. E depois eu consegui finalmente iniciar lá no Hermínia. Sim. E você iniciou com quem? Foi com o Nedson? Cara, eu iniciei com o Jessivan e, tipo assim, vou te dizer, ele é o responsável por tudo isso, cara. Eu sempre sou muito feliz. Agora, no final do ano passado, eu voltei para Aracaju, encontrei Jessivan dentro do ônibus e, tipo assim, não tem muito o que falar, sabe? Quem conheceu a história no momento, né, que ele estava dando aula lá na Hermínia, quem conhece ele sabe que, tipo assim, ele é uma pessoa fora de... Não tem muito o que falar sobre ele, né? É maravilhoso. Ele foi responsável por tudo, por eu me apaixonar pelo judô. Inclusive, meu irmão treinou com ele até a faixa amarela e aí depois parou e agora não está fazendo mais. Mas eu fiz questão do meu irmão começar a treinar com ele também. Lá no Albana, né? Na pracinha que ele está dando aula agora. Até tinha uma senhora aí que estava perguntando a Luciana onde colocar o aluno, o filho dela no judô. E aí você respondeu agora, lá na Praça do Albano, Praça do Diamante, né? Se eu não me engano, é onde já ali perto da Tainá, perto da planificação Tainá, se perguntar ali, o pessoal sabe onde é que fica. Ô Camila, eu sei que na sua vida agora passaram vários senseis, né? E eu queria que você falasse em 3 especiais, que eu acho que aqui em Sergipe são 3 especiais para você, né? Primeiro, Jacivan, né? Neidson e Marquinhos. Marquinhos é meu irmão, né? A gente diz que é irmão. E as nossas associações, né, sempre andaram junto, né? Tanto a Associação Mangueira com a Marcos Andrade. Eu queria que você me falasse um pouco desse convívio com essas 3 pessoas, se possível. Então, professor, com o Gessivan eu aprendi ali a gostar, aprendi muita questão de valores e tal, né? Quem sabe a história do Gessivan que ele contou aí na última live, reconhece toda a contribuição que ele fez, tanto por mim quanto pelas outras meninas, pela minha prima, eu posso falar por elas tranquilamente, Paloma, Carol, os meninos também. E, tipo assim, ele passava muito pra gente sobre companheirismo, sobre solidariedade, entendeu? Os valores, assim, mesmo que fizeram com que eu quisesse continuar no grupo e as outras pessoas. Aí, no segundo momento, eu passei a treinar com o Neidson, né? Foi Neidson que me ajudou para eu conseguir meu primeiro kimono. Quando eu comecei a treinar com o eu treinava com casaco que me espolava o pescoço todo, que eu queria ali, né, tá fazendo o negócio a vera. Sempre gostei muito de ir ao fundo. E, tipo assim, com o Neidson, uma coisa que me marca muito foi que eu viajei em 2008 pro Brasileiro da Liga, que eu fui campeã, foi o meu primeiro brasileiro. E, tipo assim, como eu estava começando uma equipe, muita gente não foi muito de acordo com que eu fosse, entendeu? E eu lembro que, tipo assim, eu também me espelhava muito com Paloma, e nesse ano que ganhou foi eu e Paloma, a gente conseguiu, e tipo assim, admiro muito o trabalho dele, falei com ele quando a gente voltou agora no grupo, né, mandei mensagem, mas assim, teve um treino também lá na praça que eu apareci, e excepcional. Ele também que me apresentou ao mundo, né, das questões da competição, sempre estava lutando ali para levar a gente, igual a Luciana falou. E assim, ele fazia tudo e mais um pouco para poder levar a gente, né, para poder proporcionar
para que a gente vivenciasse, para poder se sentir, né, bem. E Marquinhos, cara, eu tenho um carinho enorme por todos os meus professores, assim, eu acho que às vezes eu não cheguei a falar, né, de Silvana, de Letícia assim, publicamente, mas eu acho que a ideia dos 3 professores se encontram, entendeu? Por isso que eu tenho um carinho e tipo, um respeito enorme por eles, eu sou muito grata. Tudo que eu conquistei foi por causa deles, eu não tenho problema nenhum em reconhecer isso. E Marquinhos e Leidson, e o senhor também, são irmãos. E eles tinham meio que um combinado, né? Que depois do momento, algumas meninas e meninos sairiam da Associação Mangueira para poder treinar com Marquinhos, que Marquinhos foi e é referência aí no estado de Sergipe. Eu acho que todo mundo concorda com isso. E eu lembro que minha prima foi, Paloma foi, tipo, outros meninos foram para Marquinhos e eu acabei ficando. E o meu sonho era ir para a equipe também. E em 2013, se eu não me engano, eu passei a treinar com ele. E tipo assim, ele me ajuda até os dias de hoje. Muita gente fala que eu só tive resultado, né, assim, a nível nacional quando eu vim para o Rio de Janeiro, mas é mentira. E assim, queria estar com a camisa agora da associação, mas não tem, mas ó, cachê aqui em casa. Orgulho, né? E assim, conquistei medalha com Marquinhos e com Leite e fico muito feliz quando eu lembro de tudo isso. Com certeza. Você falou de um ponto aí sobre o seu primeiro campeonato brasileiro, em 2008. E você chegou e disse o seguinte, muita gente não queria que você fosse. E eu me lembro que a gente estava na sede lá da Associação Mangueira, que ficava lá na Coroa do Meio, e Neidson chegou e disse bem assim para mim, Popó, eu tenho uma menina que era nova, era muito nova na época. Acho que tinha 11 anos. Então, era uma menina muito nova e ele dizia, rapaz, tem uma menina lá nova, boa de judô, mas é pequena demais, como é que eu vou levar? Eu cheguei e disse, Ney, você acha que a menina dá para fazer um caldo lá e não se machucar? Aí ele disse, dá. Aí eu disse, então leve. E eu acho que... e eu acho que isso daí... Sabia disso não. Hoje eu faço de tudo para levar quem tem chance e quem não tem chance. Quando eu vou viajar, eu levo todo mundo. Né, que é para poder... porque justamente por causa do seu exemplo, né, que muitos não queriam levar e a gente levou e trouxe mais uma medalha de ouro para Sergipe, né? Então, vamos começar outra parte de sua vida, né? Como foi ir para o Rio de Janeiro, treinar no Rio de Janeiro? Então, em 2016, eu consegui minha primeira medalha no brasileiro, né, no Brasileiro Sub-21, eu já estava treinando com Marquinhos, e recebi algumas propostas. Eu recebi propostas para treinar na Bahia, para treinar em Santa Catarina, mas eu acabei não aceitando porque tem uma divergência do meu pai e minha mãe, né? Sim. E em 2016 também, no final de 2016, eu acabei perdendo meu pai por uma questão, né, aí de não sei nem como falar disso, mas enfim, ele foi assassinado. Hoje em dia, ainda não foi resolvido, mas assim, uma pessoa íntegra, entendeu? E fiquei muito triste com tudo isso. Eu parei um tempinho de treinar, mas o Marquinhos me resgatou, conversou muito comigo e me mandou aqui para o Rio de Janeiro para poder distrair um pouquinho a minha cabeça, para poder estar treinando. Eu vim aqui para o Rio e conheci o pessoal do Fluminense, o professor Alan Dias. E tipo assim, ele me deu toda a força, me deu suporte, entendeu? E eu cresci muito. Aí resolvi, voltei para Aracaju, falei com minha mãe e tá fazendo barulho, cachorro, perdão. E resolvi voltar, né, pro Rio, conversei com minha mãe e fiquei aqui de vez. Eu vi você dizer aí que treinou no Fluminense, né? Infelizmente, né? Eu acho que você receberia mais resultado se tivesse treinado no Mengão, né? Mas foi que chegou e te abraçou.
Isso daí é fundamental, né? Treinar em um clube grande nos abre várias vertentes para que a gente possa trabalhar melhor. E hoje você está treinando com quem? Fale como é que está a sua vida aí. Então, o senhor está falando aí da questão do Fluminense, né? Eu cheguei no Fluminense e a princípio, quando eu vim para o Rio, eu estava no Sub-21 ainda, mas eu não consegui resultado expressivo no Sub-21, por questões de fazer nome no estado e tal, né? E questão de pontuação no ranking, porque eu estava no 63, mudei de peso, com 70, tudo. Mudei de estado, mudei de categoria, então eu tive que fazer uma readaptação. Em 2017, ganhei todas as competições do sênior, medalhei no brasileiro final, tá aqui, sou apaixonado por essa medalha. E ainda consegui, que a gente esqueceu de falar, para falar para o senhor, a questão de ir para a seletiva olímpica, né? Que foi assim o boom. Eu nunca imaginei, para ser sincera, depois que eu recebi a convocação, sabia da possibilidade de receber a convocação, me passou um filme de quando eu comecei a treinar lá com o Jacivan, passei por Neide, por Marquinhos, até o momento que eu estava. Aí no trio seletivo, não consegui a vaga, né? Mas assim, Portela, Maria Portela, é nome, né? E aí tá bem, mas fico muito feliz com o resultado que já conquistei até hoje. Aí resolvi, eu não julgo, né? Eu acho que todas as pessoas que passam no nosso caminho deixam coisas positivas e coisas negativas. E eu não estava, como dizer, eu não estava mais feliz no Fluminense, então eu resolvi sair e fui pro Instituto Reação. Aí comecei lá agora, comecei em 2019, né, mas acabei me machucando. Fiz uma cirurgia no joelho, fiz uma reconstrução do ligamento e já tinha voltado a treinar agora para poder voltar a competir, mas aconteceu essa pandemia aí, mas estou treinando em casa, estou só esperando tudo voltar ao normal para poder competir de novo. Mas você está treinando lá no Reação com o CC Bernardo? Isso. O Reação, ele tem vários polos, né? O que aconteceu? Tem o polo da Rocinha, que é famoso, e eu treino no polo da Taquara, que é na zona oeste do Rio, onde treina a equipe principal. Eu faço parte da equipe principal, mas assim, por questão de estar lesionado, eu não estava treinando ainda. Mas os treinos administrados pela Raquel Silva, que é a irmã da Ana Paula Silva, CC André Silva também, não é parente da Rafaela, mas é um excepcional, e o CC Geraldo, sempre tá lá, batendo a gente. Eu sei que diz que ele é duro que só, né? Exigente ao máximo, né? Então, Geraldo. Cara, ele é uma pessoa assim, como dizer, muito grande, entendeu? Você olha pro cara, você vê a grandiosidade dele. Ele sentou pra mim, como técnico, quando eu ganhei essa medalha do Brasileiro Sênior. E tipo assim, um exemplo. Você tá vendo ali todo dia, ele é nordestino também, pra quem não sabe. Ele é de Pernambuco. E tipo assim, ele brinca muito comigo sobre isso, de ser nordestino, assim. E assim, um exemplo, né, da pessoa. E fala sobre os treinos, tá sempre ali com a gente, incentivando, dando bronca quando precisa dar bronca. Eu vi um vídeo dele agora recentemente, ele é altamente ativo nessa pandemia, pagando flexão, fazendo entrada em árvore com o kimonozinho dele. Impressionante a vitalidade de CC Geraldo. Ele bota a gente no treino, ele pede pra gente fazer flexão, pede não, né? Fala pra gente fazer a flexão, aí o pessoal enrola, e ele fala, não, é assim que faz. Falei, olha aí, cara. Camila, me diga uma coisa, qual foi sua luta assim mais marcante, assim, aqui você chegou e disse, ufa, essa daí ficou pra história? Eita! Cara, eu vou falar da meu primeiro título brasileiro, né? Eu tava lutando por Marquinhos ainda, lá pela academia, e tinha um pessoal que acompanhou lá no Centro Pan-Americano aí em Salvador, Sensei Olegário tava, o pessoal tava torcendo, e assim, eu já vinha 3 anos anteriores batendo na trave, quinto, e fui lutar com a menina que é do Rio Grande do Sul,
que era a favorita, né? Chama Camila também, a menina. E eu tava perdendo até os últimos 6 segundos. Mas assim, não por uma questão de não conseguir, né? Um respeito enorme pela adversária, porque não é inimigo, mas assim, eu estava superior, só que eu não sei o que estava acontecendo, que estava me travando. E eu acabei, quando estava faltando 6 segundos, jogando ela, e aí eu apontei para Marquinhos, mas assim, porque é uma coisa íntima, né, que a gente estava construindo ali, e ele falou, sempre falou para mim, ele acredito muito em você, eu acho que você tem condições, e você tem que ir lá e mostrar porque você vê. Quem conhece ele sabe como ele é, né, ele é muito justo, mas assim, quando ele tem que puxar quando tem que dar bronca, dá, e assim, a gente fez um trabalho muito sério até eu ir nesse brasileiro. Aí eu consegui jogar a menina, apontei pra ele, aí todo mundo, tipo, o pessoal ficou chorando. Aí no outro dia eu fui assistir as outras lutas, aí o pessoal falou assim, ah, nossa, achei muito bonito a homenagem que você fez pro seu pai. Eu falei, cara, ele não é meu pai não, mas é bem como se fosse, então eu lembro sempre disso. Ele é uma pessoa que sempre acreditou muito em mim, acredita ainda até hoje. Na realidade, todo sensei é o pai dos seus alunos, né? Porque a gente tende a sempre querer bem. Eu fico toda vez pronto aí para confirmar isso, né? Quanto de bronca dava em Dani quando ela estava em Itabaianinha, né? E tem Giovana e todo mundo assim, porque a gente sempre quer o melhor. Não como o melhor só em resultado esportivo, mas sim no melhor na construção do cidadão, né? E eu acho que Marquinhos é fora de série nisso, né? Eu queria saber o seguinte, eu falei sobre questões marcantes, ou a luta marcante sua. Eu quero saber agora uma coisa que foi marcante no judô para você, né? Porque às vezes o que é marcante não necessariamente uma luta nossa, né? Mas às vezes é alguma coisa que aconteceu na nossa vida dentro do judô, que o judô fez modificar alguma coisa na gente. Eu queria saber de você alguma coisa sobre isso. Então, professor, a gente que é prática de judô, né, que ama ali o que a gente faz, a gente tem que ter uma resiliência muito grande, entendeu? E às vezes a gente, como o senhor falou aí, algumas pessoas ligam a alguns momentos, outras ligam a questão de luta, de vitória ou de derrota, cada um tem o seu íntimo, o que carrega ali, né, que deixa marcado. Mas o que me marcou muito foi a questão depois que eu perdi meu pai mesmo, porque assim, eu sempre lutava, lógico, me esforcei muito para conquistar tudo que eu conquistei, ganhei, perdi, algumas coisas saíram da forma que eu queria, outras não saíram da forma que eu queria, mas depois que eu perdi ele, apesar dele não apoiar, né, que ele não gostava, preciso mentir, eu tive uma queda muito grande. E depois eu parei para pensar, se Marquinhos me falou, não por uma questão de resultado, mas porque você gosta, eu vejo que você está feliz quando você está treinando. Então, se você quiser voltar a treinar e tal, e assim, foi o judô que me trouxe de volta, entendeu? E não sei explicar. Eu me sinto muito bem com o que eu estou fazendo. E assim, vai chegar um momento, né, porque a gente não pode dizer que vai ficar lutando para sempre, que eu vou parar, mas o judô vai sair de mim. Tudo que eu conquistei, o que eu sou hoje, tem a ver com a escolha que eu fiz lá atrás, quando eu passei a ser judoca, entendeu? Acho que não é só uma questão de resultado ou de botar o kimono para lutar, é da transformação que você tem, né, dentro de você. Ô, Camila, eu ainda vou fazer mais uma pergunta só, certo? Daqui a pouco a live vai se desfazer, aí eu vou abrir outra live, certo, pessoal? Com Dani e Renata Maranhão, que é a segunda parte das belas da Associação Mangueira. E aí eu queria saber o seguinte, Camila. Além do judô, você foi para o Rio, né? Você conseguiu se formar, fez faculdade, porque não é só judô. A gente da Associação Mangueira quer que as pessoas entendam que não é só um esporte. Assim, o meio de vida para melhora do cidadão, né? E como foi isso aí na sua vida?
Então, desde o início, quando eu comecei lá no Hermínia, né, o objetivo em si não era a questão da competição, era mais, né, uma questão, não lembro dizer que tem até na nossa bandeira lá do Hermínia, é formando cidadãos, alguma coisa assim. E tipo assim, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu quando eu estava na Aracaju, tinha passado na Federal, né, para fazer educação física, e eu fiz até o 4º período. Depois que eu vim para o Rio, eu dei uma pausa para poder me dedicar aos treinos, e depois de um ano eu voltei a estudar. E me formei em bacharel no final do ano passado, né, me formei em bacharel, estou dando continuidade, agora estou fazendo licenciatura, e depois eu quero fazer uma pós relacionada à questão de lutas também. Que legal, que legal. Camila, eu quero... Aqui do lado até. Oh, massa! Camila, eu quero agradecer a sua participação, certo? Eu sei que, como você disse, a associação foi importante na sua vida e você, como todas que passaram pela Associação Mangueira de Judô, é importante e faz parte da nossa história, certo? Eu quero agradecer você ter doado o seu tempo, né, para poder falar um pouco como foi essa trajetória, com a trajetória campeã, não só campeã em resultado, mas também campeã como vida, né, como experiência. Então, meu muito obrigado em nome da Associação Mangueira, né, e se você quiser falar algumas coisas, até dar o tempinho, eu só vou avisar você quando vai cair, tá certo? Tá, então eu peço desculpa a alguém se eu me perdi nas perguntas e tal, mas assim, eu fiquei muito, muito feliz quando soube a possibilidade de estar aqui falando na live, do mesmo jeito que eu fiquei feliz quando estava acompanhando, já se vão falando, né, porque a história a gente compartilha, mesmo que eu não estava no começo, a gente compartilha tudo, né, e tipo assim, é diferente, entendeu? Eu estou muito feliz em voltar a falar com vocês, estar assim, mesmo que distante, né, próximo, e mostrar, né, que assim, é importante, independente da questão de resultado específico da medalha, que a gente tenha alguém que acredite na gente, que queira o nosso bem, que esteja mostrando o caminho, né? Eu tenho uma história dentro do judô na questão de competição, e sei que tem outras meninas que viraram professora, a Luciene é professora, entendeu? A Paloma. E, tipo assim, não só a felicidade de saber que para mim foi bom, mas que para as companheiras e para os outros meninos também foi uma coisa que veio a ser positiva, entendeu? E meu beijo carinhoso pro senhor Sensei e para Sensei Leite, Batatinha. E é isso, muito obrigada. E agora vai dar segmento a nossas entrevistas, né, com o Dani Pereira, né? Mas antes aqui a gente vai falar sobre a Garden Pet, Travessa para Formosa, número 97, número do telefone 99477671. Falar com o Felipe, trate seu animalzinho com todo amor e carinho. Academia Espaço do Corpo, na Travessa Olímpio Campos, lá em Itabaianinha. Enio Soluções Digitais em Glória, né? Toda a arte que a gente faz é com a Enio Soluções Digitais. Lembrando que a gente tem o YouTube, né? Nossa página no YouTube, Judô Mangueira. Também o nosso site judomangueira.com.br, que tem um arsenal de documentos, estudos, lives falando sobre judô. Quem quiser lá procurar, vai lá e procura e vai ver. Dia de segunda-feira, no nosso Instagram, a gente está fazendo um desafio de fotos, né? Essa segunda a gente vai fazer uma coisa totalmente diferenciada. Na quarta a gente tem homenagem ao CC. Essa quarta homenagem ao CC vai ser maravilhosa, hein? Esperem. Na sexta-feira a gente tem a nossa live no Insta aqui na MJ. E amanhã a gente vai estar numa live também, né, da Liga Mineira de Judô, que eles vão falar um assunto maravilhoso, né, que é sobre a biomecânica nas técnicas de judô, né. E aí a gente tá aí já com Dani, com todo mundo, né, Odilon, meu abraço, né, Gelzinha, Giovana fez aniversário, parabéns Giovana, feliz aniversário, né. Bárbara Sena, minha querida aluna que tá lá treinando também, né?
Então vamos lá, vou chamar agora a Daniela Pereira, né, para a gente conversar um pouquinho. Né? Deixa eu procurar ela aqui. Né? E aí, pessoal, estão gostando? Dá um ok aí. Eu acho que a história de Camila é maravilhosa, né? Estamos aí com o Dani, minha Dani, né? Oi. Tudo bem? Que saudade. A última vez que a gente se viu foi em Uberaba, né? Aquele É, campeonato. Uma saudade danada, né? Desde maio que a gente não se via, foi se ver lá em novembro, foi aquele abraço maravilhoso, né? nossa, Dani, eu verdade. queria saber. O quê? Verdade. Ah, verdade, né? Dani, eu queria saber o seguinte, como foi que você conheceu o judô, né? Me Eu conta aí um conheci, pouco. eu conheci o judô, início de tudo, através da Vitória. Porque desde pequenininha nós era amigas e tal. E eu sempre via ela falando de competição, dos treinos dela. Ela e Duda sempre falando. E eu sempre, tipo, depois de um tempo, eu fui me interessando e tal. Aí eu perguntei pra ela como fazia e tal. Ela falou que tinha que falar com a diretora e tal. Aí eu fui, conversei com a diretora, só que no tempo eu era muito bagunceira. Aí a diretora não disse que não tinha vaga e tal. Aí depois de, eu acho que um ano, eu acho, surgiu vaga, um monte de vaga, aliás, que foi um monte de gente. Ela perguntou se eu tinha interesse ainda. Aí eu falei que tinha, e tal. Aí ela passou o dia, a data, certinho. Aí foi daí que eu fui conhecendo o judô e fui me apaixonando. Ah, que bom. E isso daí foi um achado lá no. Né, você veio do Colégio José Lima, né? Foi. Você já foi da parte agora da gestão nova, né? Quando se ampliou as vagas de judô em Itabaianinha, né? Uhum. Dani, você falou aí de Vitória e Duda, né? E eu acho que tem outra pessoa também que está na live que também foi fundamental nesse seu treinamento aqui em Sergipe. Eu me lembro que quando você chegou foi assim top e elas te abraçaram, que foi Vitória, Duda e Giovana. Me fale para o seu treinamento, não como amizade. Queria saber para o seu treinamento a importância tanto de Vitória e Giovana, que era do mesmo peso, né? Que você, mais ou menos do mesmo peso, que fez você ter esse desenvolvimento, né? E de Dudinha também, né? Que embora seja bastante mais leve, né? Mas treinar com o Dudinha é pancada, né? E Muito! eu, que, Uma baixinha eu, queria, revoltada, luta muito. eu queria saber aí, Bom, fala aí com você. a Giovana, a Duda e a Vitória sempre me ajudaram muito. Fora do judô e dentro do judô. Tipo, elas sempre pegaram no meu pé, sempre me ajudaram onde eu tava errando, onde eu tava acertando. Sempre me ensinaram muitas coisas, dentro e fora. Foi fundamental pra mim ter elas ali no treino, como todos os outros. Mas, tipo, as pessoas que eu mais treinava, Giovanna e Duda, tava ali. Sempre tava ali me ensinando, me mostrando como era. E isso foi muito importante pra mim. Eu só agradeço a elas. Hum. Ô, Dani, me responda uma coisa. É, Você, no ano passado, né, no meio do. Depois que a gente voltou do regional lá em Alagoas, você viajou logo 2 dias depois, você viajou para São Paulo, para morar em São Paulo. E aí, quando você me disse que ia morar em São Paulo, eu procurei o CC Aracaki da Liga, hoje, da Liga São Paulo de Judô, né? E ele chegou e disse: Não, professor, manda a menina para mim, porque era bem perto de sua casa, né? Como foi essa mudança de Itabaianinha para São Paulo? Assim, sempre foi, tipo, foi muito grande, porque aí eu conhecia todo mundo, querendo ou não, é uma cidade pequena, né?
Todo mundo nós se conhecia e tal. Aqui em São Paulo eu nem saio direito, tipo, pra lugares longe. E querendo ou não, o Sesc Pinheiros, ele é perto da minha casa, mas ao mesmo tempo ele é longe. Então, eu tive que começar a aprender a pegar ônibus sozinha, tentar se virar ao máximo sozinha. E, tipo, quando eu cheguei lá, nossa, eles me receberam com o braço aberto, assim, foi muito legal. Quando eu cheguei, tipo, os treinos de lá é muito bom também. O Sensei Aracaki sempre tá me ajudando, como o Sensei Kleber, o Sensei Júlio. Sempre estão me ajudando muito. Aí, tipo, eles... Sinceramente, eles são incríveis. Porque eles me ajudam em tudo, tudo, tudo mesmo. Sim, e aí, Dani, eu queria te fazer outra pergunta. Através de Sensei Aracaki, aí eu conversando com ele, você chegou logo em junho, você fez a primeira competição. Aí, você é sub-18, mas você lutou no adulto, se eu não me engano. E aí Ok. você consegue ser campeã no adulto. É, E aí ele começa a te colocar, né, em contato com uma das pessoas que eu acho que é um super nome no judô brasileiro, que é o Sensei Sumiu, né? uhum. Me conta aí essa ida para treinar com o Sensei Sumiu, né? E aí você começa a treinar também, fazer alguns treinos no Clube Pinheiros. Me conta aí um pouco disso aí. Ah, Sensei, antes disso, eu queria dar um abraço ao nosso amigo José Olegário, né? O nosso montanha, Sensei Ossi, seja bem-vindo. Pois não. Então, Sensei, o Sensei sumiu, o Sensei Arakaki, porque, tipo assim, o Sensei Kleber é aluno do Sensei sumiu desde novo e tal. Aí o Sensei Kleber foi conversando com o Sensei Arakaki e tal, tudo teve um procedimento. E já depois eu conheci o Sensei sumiu. Teve uma seletiva, e nessa seletiva, depois de um mês, eu acho, eu recebi o resultado que eu estaria fazendo um treino com a seleção brasileira, o Clube Pinheiro. Resumindo, o Sensei Sumiu foi muito legal, porque ele abriu a porta para mim, ele me abraçou, ele me ensinou muitas coisas, e, tipo, ele sabe muita coisa que hoje em dia, tipo, antigamente eu não sabia, que hoje em dia é fundamental para mim. E no Clube Pinheiros, tudo lá é diferente. Treinos é diferente, é muito pesado. Tipo, elas treinam todo dia, eles, na verdade, treinam todo dia, malham, moram lá, né? Na verdade, eles moram lá. Então, tipo, eu só treinava 2 vezes na semana. E eu achando que era grande coisa. Aí cheguei lá Ah, e que era Tolinha. tudo diferente. E eu, nossa! Quando eu cheguei lá, assim, que eu comecei a conhecer as pessoas, que eu comecei a treinar, foi totalmente diferente. Eles treinam muito, pegam muito pesado. Ai, assim, eu não tenho palavras pra ficar descrevendo. Tipo, é muito incrível lá mesmo. Que bom, que bom. E essa gratidão que eu tenho ao CC Aracaki, né? E aí você falando também do CC Kleber, que eu não tive a oportunidade de conhecer Aracaki, eu tive a oportunidade de conhecer, né? Mas o CC Kleber, que também está aqui na live, né? Meu grande O obrigado, meu irmão ali. né? Certo. E o CC sumiu por você estar melhorando cada vez. Eu queria saber uma coisa, Dani, eu queria um momento marcante do judô na sua vida. Em competição ou Vamos fazer assim, fale primeiro em competição, certo? competição? E depois na vida normal mesmo. E sim, em competição, eu acho não, eu tenho certeza que foi no primeiro brasileiro. Tava muito nervosa e, tipo assim, eu sempre Lá tava em ali me Recife. apoiando. Aham. E, tipo, foi a primeira competição longe, assim, que eu fui. Mais longe, tipo assim, de Itabaianinha, né? E, tipo, lá é muito... O brasileiro foi muito importante pra mim.
E o senhor sempre tava ali me apoiando, dizendo, e tipo, eu tava muito nervosa nesse dia. Eu tava nervosa, porque eu sempre fui, quando eu era menor, eu sempre fui pelas faixas, e o senhor sempre me explicava que faixa é uma coisa que nós só coloca na cintura, o importante é o conhecimento e tal. E eu sempre fui prestando atenção, e eu sempre fui ficando mais calma nas competições, e o brasileiro eu acho que foi fundamental pra mim. Foi. E na vida? Na vida, você ajudou? Na vida, na vida eu acho que foi quando eu mudei pra São Paulo, porque minha vida girou de cabeça pra baixo, foi tudo uma coisa nova e tal. Eu tive que aprender muitas coisas. É, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas uma das pessoas. Foram 3 pessoas que me incentivaram a voltar a competir, né? São 3 pessoas importantes nessa minha volta à competição no Master, né? Uma foi CC Branco, de Alagoas, que num campeonato que a gente foi, eu, Giovana e Rodrigo, que fomos lá para o Rio Grande do Sul, a gente pegava um ônibus de Santa Maria para Porto Alegre, para pegar o voo, né? E ele, nesse trajeto de 5 horas, ele ficou o tempo todo me enchendo a paciência, dizendo que eu ia para os campeonatos e não competia, que não competia. O outro foi Tevano, né? Em um campeonato que a gente foi lá em Garanhuns, e ele chegou e disse assim: Fábio, competir é vida. Eu me sinto quebrado quando eu realizo uma competição e não chego a competir, né? No outro dia eu estou todo quebrado. E aí veio você, que foi uma das que mais me incentivou, né? Você sei, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar. E eu lutei esse brasileiro, que você lutou também. E eu me lembro que eu sempre penso muito nos alunos, né? E aí, quando eu não pude dar a orientação necessária nesse campeonato, e quando a gente voltou, você mandou fazer uma enquete lá no dojo de quem gostaria que eu continuasse lutando. Eu acho que você comprou os votos de todo mundo para todo mundo votar para que eu continuasse lutando. E não me arrependo, né? Eu te agradeço muito sobre isso, né, Dani? Dani, me diga uma coisa, em quem você se espelha no judô? Na verdade, desde quando eu comecei judô, que foi diferente pra mim, uma coisa totalmente diferente, eu sempre me espelhei, não é querendo puxar o seu saco. Sempre me espelhei no senhor. Porque o senhor, quando eu entrei no judô, não competia, treinava, dava treino e tal. E, tipo, o senhor nunca desiste. Tipo, o senhor bota uma coisa na cabeça, o senhor não desiste. Parece uma culpa, tem que estar ali. O senhor sempre tenta ajudar o próximo. Eu acho que essas coisas que eu mais admiro no senhor. E o senhor sempre tá ali, puxando minha orelha também, né? Mesmo de longe. Eu acho que eu me espelho muito no senhor. Acho não, tenho certeza. Eu agradeço e fiquei até emocionado com isso, né? Porque a gente sabe do trabalho que a gente faz com as pessoas, mas nem sempre tem essa reciprocidade na hora, né? E eu fiquei assim, eu pensei que você ia dizer em Rafaela Silva. CC Kleber, pode falar, pode perguntar aí, ou falar o que você quer dizer, que ele chegou e disse assim: CC, posso falar algo de Dani? Pode, com certeza. Certo? A live pode, abertura. Dani, me diga uma coisa, como foi a sua sensação do primeiro campeonato de São Paulo, que você, faixa amarela ainda, vai lutar com a marrom e vai lutar com a faixa preta, né? E joga todo mundo de impor, né? Ai, Como sim, foi essa sei. sensação de subir o mais alto
no pódio lá naquele campeonato? Sensei, foi. Nossa, eu tava muito nervosa nessa competição. Quando me disseram, porque o Sensei Arakawa, ele também acredita muito em mim, como todos os outros senseis. E ele sempre tá ali, né? Aí nós tava brincando e tal. E eu tentando passar o tempo. E eu tava toda nervosa. Quando eu fui ver com quem eu ia lutar, se eu não me engano, o nome dela era Tawane, a faixa marrom. E as meninas disseram que ela era muito boa e tal, que ela era dificilmente de perder, que ela jogava e tal. E eu ficava cada vez mais nervosa. Não é desacreditando em mim, mas eu ficava muito nervosa. Aí, quando eu fui lutar com ela, pra assim, eu ter noção, quando eu lutei com ela, foi difícil. Eu não vou dizer pra você que foi fácil, não, foi muito difícil. Mas eu vendo todo mundo ali acreditando em mim, gritando por mim. E, tipo, tinha muito mais gente gritando por ela, chamando pra ela ganhar, torcendo por ela. E eu transformei aquilo tudo como se fosse pra mim, sabe? Tipo, se ele estivesse torcendo pra mim, não pra ela, assim. Aí, nossa, a hora que eu dei o impor nela, eu fiquei tão emocionada que o senhor, pra ter uma noção, que depois da competição, logo em seguida, quando eu saí do tatame, eu passei mal. Quem tava lá sabe, eu passei mal. E o Sensei Arakawa que veio e perguntou se eu tava ainda, tipo, se eu tava boa pra lutar, pra uma luta. E eu toda ali, nervosa, passando mal, falei, vamos, vamos. Aí foi quando eu ganhei da Mayra. Você podia estar morrendo, pelo que eu te conheço, você podia estar morrendo e você ia dizer que ia estar boa. Pelo que eu conheço, né? Continue. Né? Aí eu lutei com a Mayra, faixa preta. Muito legal, por sinal, as duas, é muito legal. E eu amei, sim, ser essa competição, sério. Amei mesmo. E fiquei muito feliz quando eu trouxe a medalha de ouro pra casa, sinceramente. E isso tudo foi mérito, né? Com certeza. E uma das coisas essa competição me chamou a atenção, né, que quando você saiu daqui, eu estava querendo que você entrasse o seu Inagê, né? E você derruba justamente o seu Inagê, né? Como foi essa mudança para o seu Inagê? Né? Conta aí um pouco. Difícil. Porque nós sempre treinava em Sergipe, né? Eu e você sempre treinava junto, pisando na mesma tecla, dizendo, você me ensinando cada coisa. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu botei na minha cabeça que eu ia treinar muito Seoi. Aí eu comecei a treinar e fui deixando o Sotogari pra, tipo, como eu entrava muito o Sotogari, eu fui entrando mais Seoi, treinando mais e tal. E quando eu ganhei de Seoi, sensei, eu lembrei do senhor, juro pro senhor, eu lembrei do senhor. Eu falei, nossa, gente, eu consegui! Foi muito diferente pra mim. Dani, a gente tá acabando aqui, certo? Eu tenho que agradecer a sua participação, né? A participação de ter te conhecido, de ter sido importante na sua vida, né? Como sensei, né? Manda um abraço aí para todo mundo, certo? Beijo aí. Gente, eu acho que quero agradecer a todo mundo que tá assistindo. E uma das coisas que eu vi na sua reportagem é que você não modificou aquilo que a gente sempre diz lá na nossa academia, né? Porque o judô, embora seja um esporte individual, né? Todo mundo faz parte da sua trajetória. E aí você cita a importância de Giovana, a importância de Vitória, a importância de Dudinha, a Isa, né, que está nos assistindo. Todo mundo, aquela turma, Bárbara, né? E isso daí é fundamental para a construção de uma equipe sólida, né? Principalmente numa equipe sólida feminina. Né? Que aí, quando eu vejo os professores aí entrando, uma das coisas é rodar essa questão da alma feminina, né? Porque existe o ciúme. Eu me lembro que entrou uma menina lá e a menina era muito boa. Eu disse bem assim, essa daí vai ser a futura Dani. Você chegou na hora e disse,
Futura Dani não, porque só existe só existe uma, que uma. sou eu. Então, essa questão do ciúme também. Então, Dani, Nossa. muito obrigado. Foi um prazer revê-la, Uhum. certo? Eu tô Ô, com saudade de você e eu espero que em breve a gente se encontre, né? em Eu sei que breve, agora se Deus você, quiser. eu sei que agora você está migrando para a Federação Paulista de Judô, né? Que a gente não vai se encontrar tanto em campeonato, mas aí quando tiver os treinamentos de inverno, você sempre vai ter o local cativo lá no nosso dojo. Tá Obrigada. certo? Ô, Sensei, Sim, pois não. a minha mãe tá mandando um abraço, inclusive ela tá ali, ó, só olhando. É, eu vi. Dona Lúcia. Viu? Tudo. Viu? Tá, Sensei. Tá Beijo, eu quero certo? agradecer, tá, pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. E eu vou te chamar agora, eu vou te tirar agora, eu vou chamar o professor Neidson pra gente falar com a rainha da resenha, Ah, Renatinha, a rainha da resenha. Tá certo? tá Beijão, bom. Tchau, Dani. Sensei. Beijo. Beijo, tchau. Aí, pessoal, a gente tem foi o relato da nossa querida aluna que está em São Paulo, né? Treinando agora, indo para a Federação Paulista de Judô, vai deixar a gente da liga, né? Mas que é de fundamental importância, a gente quer sempre o melhor para nossos alunos. Lembrando que a gente tem o patrocínio de Garden Pet, Travessa para Formosa, número 97, Academia Espaço do Corpo, em Itabaianinha, né, na Travessa Olímpio Campos, N Soluções Digitais em Glória, e acompanhe nosso site judomangueira.com.br, no YouTube Judô Mangueira. E aí, Cecei, rápido aí pra gente chamar a Renatinha, que é só para ela se preparar. O que é que achou da Alô? conversa de... Alô, e o que é que você achou do Ó, depoimento de tanto Fábio, de Mila quanto duas, de Dani, né? Pois não. duas Rápido. belas. Com certeza. Aí eu vou agora chamar a Renatinha, eu só te chamei para a Renatinha se preparar, certo? Para a gente poder falar com a rainha da resenha, né? A rainha da resenha, que é Renatinha, né? A gente vai ser vai rir e muito, né? Com certeza com Renatinha. Então vamos lá, vou chamar agora, viu, professor? Um abraço, Ossi. Oxe, Montanha, Montanha, eu quero que em breve você esteja com a gente, certo? Você em breve possa fazer um feedback, falar um pouquinho sobre a Judô Go Jiu-Jitsu, tá certo? Irmão, quando puder, você me dá um retorno que a gente marca uma live nós dois, tá certo, Montanha? Eu queria junto aí. Deixa eu procurar a Renatinha aqui, a rainha da resenha. Eu acho que Renatinha é o símbolo maior do que a Associação Mangueira, esse judô de união, de amizade e de brincadeira, de tornar as pessoas mais juntas, né? Através do amor, da brincadeira, da resenha, né? Renatinha, conta aí para mim, primeiro seja bem-vinda, né? E aí, como é que tá Bastos? Está frio? Tá frio, tá chovendo bastante. Até achei que não ia dar, porque caiu a energia hoje aqui umas 3 vezes já. Diz que amanhã vai dar uma queda de temperatura de 0 a 7 graus. Não sei, né? Tomara, eu gosto de frio. Depois eu vou contar aquela resenha, viu? No final eu vou contar aquela resenha. Certo? Renatinha, me conta aí como foi o seu começo no judô, né? Ó, foi. Meu irmão fazia judô, né? Daí
Ó, o Genta entrou aí, é o sensei lá do Japão, que morou aqui embaixo um tempo. O Genta, meu irmão fazia judô. E como eu era muito danada e tal, aí eu pegava muito também na rua de casa, na escola. Aí minha mãe também quis me colocar, né, pra ver se dava jeito, né. Acho que deu mais ou menos. Acho que eu comecei a bagunçar lá no judô depois. Parei de bagunçar no judô. E aí eu comecei lá com o Neidson. E Hum. foi logo quando o Neidson começou a ter bastantes projetos, né? Entrou aquele Eros, lá com o Alves, e aí ele começou a tomar conta também. Teve aquele Abrindo Espaços, que era de sábado, que aí dava aula a Carlos e Jacivan, que era de sábado, à tarde, para tirar as meninas da rua, né? E eu lembro que foi assim que eu entrei mesmo, foi por causa que eu era muito bagunceira, muito mesmo. Por isso mesmo ele colocou. É. Ô, Renatinha, você falou aí de Carlos, e eu me lembro que Neidson, nessa época, ele ficou um pouco nos bastidores da organização, né, que foi trabalhar na Funcaju, depois na Secretaria de Na Inclusão, CI. né, e na CID. E Carlos, se eu não me engano, ele assumiu esse papel de sensei lá no Hermínia. E aí eu me lembro que muito tempo ele levou vocês para treinar, né, lá no Sesc da Atalaia, que eu estava dando aula, né? Eu acho que você não sabe o porquê que ele levou, né, vocês para lá, e ele fazia isso aí. Eu queria primeiro que você falasse sobre a figura de Carlos e esses treinamentos lá no Sesc da Atalaia, né? E depois eu vou dizer por que ele levou. Eu acho que você não sabe. Então, acho que eu não sei mesmo. Neidson era, assim, a cabeça, né? E aí ele começou a se envolver em vários projetos maiores, né? Até aquele da CIDS lá, que ajudou muito a gente, conseguiu tatame novo, viagem gratuita, alimentação. Nossa, foi um dos melhores anos nossos. Ali foi o ano que Neidson esteve lá na frente da CIDS, né? As melhores viagens. E aí assumiu Carlos, né, e Jacivan. Jacivan era aquele sensei da hora, né? Vai lá, brinca e tal. E Carlos era aquele tiozão, né? Era o tio Carlos, né? Era o tiozão, o bravão, que pegava no pé, que vamos lá, que não sei o quê, que não tinha brincadeira. E eu lembro até de uma brincadeira que eu fiz com o Carlos, que eu me arrependi pro resto da vida, porque ele me bateu. A gente ia dar uma caixa de bombom de presente pra ele, só que não sei o que aconteceu e acabou atrasando lá o treino, né? E a gente falou assim, vamos comer esse bombom aqui, já demorou, né? Aí abrimos lá a caixa de bombom, comemos todos os bombons, aí enrolamos os bombons tudo nas pedras, fechamos a caixa de bombom e entregamos pra ele. Nossa, mas ele bateu na gente nesse dia. Mas Carlos era, assim, tipo um tiozão da gente mesmo. Era aquele que dava conselho, dava aula de informática, ensinava tudo. Era o tiozão Carlos, hein? Ele que acabava levando a gente para treinar fora. Eu lembro que treinava lá no Sesc da Atalaia. Não sei se um pouco depois foi na Winner, também lá na Fronteira. Foi. Na Winner. E eu lembro quando eu lutava assim, que a gente tinha o foco era ganhar Jogos da Primavera para viajar pro Gélis. E a gente treinava bastante também no John Kennedy, você sei que e tinha uma galera forte lá. E a gente ficava sempre fazendo esses intercâmbios em todos os polos da Associação Mangueira, que sempre foi muito forte, todos os polos. Quem deve ter saudade desse treinamento aí do John Kennedy, né? Foi Paloma, né? Depois eu conto o porquê. Mas eu disse que ia falar um porquê de Carlos levar tanta turma. Ele levou a turma de vocês para treinar lá no Sesc, porque ele tinha o interesse de você melhorar o seu Enagê. Ele é altamente, né, rígido e bem na linha, né? E vai procurar. E ele chegou e disse, professor, eu não estou conseguindo acertar.
então vou levar ela direto lá para o senhor tentar acertar. Então a questão era melhorar o senhor Inagui. Até nisso ele é um cara de outro mundo, né? Carlos, ele é fora de série. Então, Renatinha, me fala aí suas conquistas como atleta, certo? E qual foi a mais importante? Acho Assim, que foi aquela que você diz, vá, aquela que você diz, pô, eu consegui. Vá. acho que uma das mais marcantes aqui foi um brasileiro regional da CBJ, que a gente foi, acho que no Rio Grande do Norte, não lembro. Que eu lutava sempre com uma menina lá, que era Daiane, do Rio Grande do Norte, e ela sempre tinha resultados bons, né? E eu lutei com ela no dia anterior, no junho, né? E acabei perdendo. E no outro dia, no domingo, eu ia lutar com ela no sênior. E aí, eu, no domingo, consegui ganhar dela. E aí fui e acabei sendo campeã desse campeonato brasileiro aí da CBJ. Campeonato regional, né? E acho que foi uma das conquistas mais marcantes, porque foi tipo uma superação, né? De ter ganhado uma pessoa forte que eu nunca tinha ganhado. E foi isso aí. Aí, assim, Não, vá, continue. uma Pode outra, continuar. assim, que eu gosto bastante foi um Open Brasil. Eu acho que, eu não sei se alguém do Hermínia Caldas foi. Acho que talvez Gabriela, acho que Vandete pela Associação Mangueira, porque já era uma das mais antigas. E o senhor foi. E acho que foi minha primeira viagem, Open Brasil, em Recife. A gente ficou lá na academia do CC Nagai. Foi bem legal essa daí também. Foi uma viagem muito legal, porque foi a primeira, assim, de todas, e a gente não esqueceu. A primeira viagem é inesquecível mesmo, né? Renatinha, antes de eu entrar em um assunto, eu queria saber o seguinte: do mesmo jeito que Camila foi para Marquinhos, né? Eu queria também que você falasse um pouco essa relação com Marquinhos, né? Que é o nosso irmão, que ajudou tanto a Associação Mangueira em um tempo muito ruim da Associação Mangueira, mas que ele deu continuidade aos alunos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o CC Marquinhos. Então, o CC Marquinhos, ele foi, tipo, mais um degrau, né? Para ajudar a gente a subir aquele caminho difícil lá. Começou lá, debaixo com o CC Neidson, Jessivan, Carlos, Popó, Kiko, todo esse pessoal, né? E aí chegou no estágio que a gente já estava num nível maior para ali no Hermínia só, né? E como o ARC diocesano, ele procurava os atletas para ganhar os jogos escolares, né? E como a gente vinha sempre de ganhar assim, essas vitórias, né? Era eu, Katia, Chão. E aí ele fez a proposta, né, da gente para ir treinar lá, participar da equipe de competição do ARC, né? Que foi aí que a gente virou atleta do ARC e posteriormente entrou para a associação a Academia Marcos Andrade lá, né? Mas aí treinava lá, treinava no Hermínia ainda, tinha total liberdade, né? Que era quase a mesma coisa, era tipo uma co-irmã, né? Academia das co-irmãs. Mas o Sensei Marquinhos E foi, tipo, ele ajudou muita gente, muita gente. me responda uma coisa, outra coisa, Renatia. Como foi essa conhecer Bastos, né? E depois fazer parte de Bastos, né? Eu queria saber como surgiu a ideia e como foi que você ficou. Então, Bastos foi assim. Lá em Marquinhos, eu conheci tinha um atleta chamado Felipe, né? Felipe Matheus, que era muito. Ele era sub-15 na época e eu era sub-21 já. E aí o pai dele chegou com essa proposta, né? Na época, ele e mais um outro atleta de Marquinhos tinha ganhado Bolsa Atleta, né, de Aracaju. Então a gente tinha que treinar mais, tinha que se esforçar mais para trazer resultado, né? E ele foi lá e falou assim: vai ter treinamento de inverno lá em Bastos, na onde surgiu o Thiago Camilo, academia forte, é sofrido, faz frio, treina desgastante 5 horas da manhã.
vamos? Eu falei, vamos. Aí ele, tá bom, vou dar umas olhadas na passagem e a gente vê. Aí só que na minha cabeça era tipo, a gente vai descer lá de avião em São Paulo, acabou, chegou, né? Mas não, descer lá em São Paulo, mas horas de viagem, a gente jogou aqui e aí a gente participou desse treinamento, foi bem legal. E aí a gente foi ficando e teve a seletiva, passei e fiquei para Aracaju. Aí conversei e tal, com o CC Marquinhos, né, que na época era já CC. Ele falou assim que achava uma boa ideia e eu vim. Aí eu fiquei 2 anos e depois fui embora. Acabei indo pro clube lá na capital, né, o AD São Caetano. E fiquei lá treinando já mais um judô mais profissional, né, lá. Como era clube, e tinha que competir jogos regionais, jogos abertos, aquela responsabilidade de ganhar, porque tinha que representar a cidade, né, aquelas competições do governo do estado. E aí, Campeonato Paulista, essas competições assim, troféu interclubes, a gente tem que estar sempre indo por ser um clube maior, né, assim. Era uma coisa mais profissional mesmo. E acho que foi uma soma muito grande na vida também. Renatinha, você falou aí do São Caetano. E depois que você rodou no São Caetano, passou lá 2 anos, se eu não me engano, né? E aí você volta para Bastos, e aí continua treinando, e como é que tá hoje? Você Aí hoje? eu voltei, treinei mais um tempo, aí eu peguei toxoplasmose, aí eu fui tratar e tal, e aí depois disso eu parei de vez. Aí eu só competia jogos mesmo pela cidade, sabe? Porque jogos é uma competição assim, família, sabe? Legal por equipe, dá aquele ânimo, dá aquela coisa. E aí eu parei, só lutei jogos e agora parei de vez. Agora é tocar a vida de outras formas, tentar fazer faculdade, levar um pouco mais a sério, de brincadeira. Com certeza. Uma das coisas que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala Renatinha é sobre resenha. Eu acho que você e Paloma foram as responsáveis por tirar os cabelos de Neidson agora, certo? Que tá carequinha, certo? Paloma de um jeito e você com as brincadeiras que são sérias. É impossível aliar o nome Renatinha sem aliar o nome resenha, né? E aí eu vou começar uma resenha e depois você pode contar algumas que você fez, aquelas que podem, viu? Deixar bem claro, as que podem. Eu me lembro que você falou aí desse campeonato, não era o Open Brasil, não. Na realidade, foi o Campeonato Brasileiro em Divinópolis. Certo? E aí a gente tinha ido para Divinópolis, né, no ônibus. Primeiro, que era 27 horas de viagem, né, e todo mundo, eu sempre lembro aquele campeonato, porque era para ser 27 horas de viagem, mas o motorista se perdeu dentro de Vitória da Conquista. E aí teve mais 4 horas de viagem, né? E aí todo mundo, eu sempre lembro daquele filme de Shrek, né? Onde o burro chega e fica, a gente já chegou, a gente já chegou, a gente já chegou. E tinha 32, toda hora vinha lá e fazia, professor, a gente já chegou, até que a gente chega em Divinópolis. E aí, nesse campeonato, estava um frio desgraçado, né? Se eu não me engano, estava 9 graus em Divinópolis. Um frio tremendo. E eu acho que era um dos primeiros campeonatos seu. E ainda por frio. Era o segundo, né? Era um frio danado. Danado. E todo mundo coberto. E você descobriu que ao falar saía aquela fumaça, né, que a gente só via na televisão, nos jogos de futebol. E aí você começou a falar com a gente assim. Que era só para ver a fumaça sair da sua boca. Eu me lembro dessa resenha. Eu disse, mas é muito bom mesmo. Tá falando assim só para ver a fumaça. E aí
todo mundo percebeu que tinha fumaça e começou a todo mundo falar igual, só para ver a fumaça saindo da boca. Essa é uma das resenhas que eu queria contar. Agora é com você. Resenha é com você. Conta aí algumas. Eu vou começar com uma que Ivan falou na última live, que foi aquela lá de Maceió, que eu acho que foi a primeira competição, assim, que foi toda a equipe junta mesmo, né, que pôde todo mundo participar, até porque Neidson, né, conseguiu aquele ônibus lá com o pessoal da CEIDS, conseguiu a alimentação do pessoal. Nossa, foi um regaço aquela viagem. Aí eu lembro que a gente foi no Extra, não sei, algum mercado assim grande, e foi lá comprar, né, as coisas, jantar e tal. E Neidson falava, pode comprar o que quiser, pode comprar o que quiser. Aí a gente pegava um monte de chantilly, assim, levou, né? E eu e Ivan, a noite inteira, só tacando chantilly nas meninas, Carol, Jair, Catiela. E, nossa, eu lembro que tinha a Gabriela, ela tava no quarto, e ela era muito brava. Ela era muito brava. E aí ela ficava assim, tipo, tossindo, né? Que era pra gente parar. E eu tinha muito medo dela. Na verdade, eu tinha muita depressão com a Gabriela, porque ela sempre foi, assim, mais graduada. E foi uma, assim, uma das mais graduadas lá, né, do judô, e que sempre tratou todos bem, nunca maltratou nem menos graduada, até porque ela era maior do que a gente, mais velha. E eu lembro que, não sei se Vandete machucou o braço naquela competição e alguém tinha ido com ela para o hospital. E ela chegou um pouco depois. Foi. Foi, né? E, nossa, Foi, eu levei. E a gente passou a noite só bagunçando. E Neidson pisava no pé. E Neidson via, levantava. E Karina tava junto. Nossa, você ainda bagunçou demais naquela viagem. Eu lembro que Neidson falava assim, nossa, vocês vão tudo perder no outro dia. Vocês vão tudo levar no pau. E a gente ainda conseguiu. Eu fui campeã, acho que Catiele foi terceiro, Carol terceiro, fez o creu, dançou o creu no meio do tatame. Dançou o creu no tatame. E, nossa, foi uma viagem muito marcante. Outra viagem, assim, também muito legal, eu não lembro, assim, como que aconteceu, que foi a do creme dental do Chicão. Alguém que colocou, não foi eu juro, e não foi Jacivan também. A gente estava dormindo, eu sei que alguém colocou esse creme dental lá no tênis dele. Daí ele, na raiva, assim, quando ele tirou a palmilha do tempo lá, ele virou assim, bateu esse negócio na cara de alguém. Nossa, na hora voou creme dental para tudo, o ônibus, assim, parede, vidro, o banco, tudo. E eu tava dormindo, por incrível que pareça, eu tava dormindo. Não, juro, aí no outro dia de manhã, quando o Neidson acorda, ele já acorda putão, né? Bravão. Renatinha, Jacimã. Nossa, nós já desce assim. Não foi a gente. Já tava com a toalha assim pra tomar banho. Vocês sujaram todo o ônibus de creme dental. Agora vocês vão lá e vai limpar aquele ônibus tudinho. Aí eu, mas vai limpar com o quê? Nós não tem nada pra limpar. Aí, ó, usa sua toalha. Nossa, eu lembro até hoje de sair fora, assim, me marcou, gente. E aí a gente começou a limpar o ônibus inteiro com as toalhas. Nossa, e eu brava assim, ô Ivan, agora você vai ver. E próxima noite, era 2 noites de viagem, era a primeira noite. Eu falei assim, nossa, próxima noite, quem dormiu, eu vou raspar a sobrancelha, fazer o regaço. Não quero nem saber. Aí ele fez a gente limpar tudo o ônibus com a toalha da gente, que tinha que tomar banho ainda. E depois, quando a gente desceu, ele fez pagar flexão. Ele colocou uma cadeira e colocou os pés em cima da gente, pagando flexão no posto de gasolina. Uma vergonha. Aí, mas também no outro dia a gente descontou. Pegamos todos os calouros, fizemos desfilar. Tinha uma menina de lagarto, a gente fazia ela desfilar de homem, né? Colocava banana assim no meio das partes dela pra E Ivan comeu a banana depois. Ele fala que não, mas ele comeu a banana que ela colocou nas partes dela. Jaine desfilou, todo mundo saiu desfilando. Nossa, pegamos todo mundo, ó. Foi a revolta ali, aquela viagem, de verdade. Porque eu não tinha. Aquela. Mas, ô Renato, essa daí foi aquela viagem que teve o bisonho lá de lagarto, o menino lá de lagarto? Foi essa mesmo. Aquele que entrou no ônibus errado? Não, foi assim, ó. Ele foi espertinho, aquele menino. Cada um ficou pra cuidar de um molequinho lá, né, que ia viajar. Aí tinha um ônibus lá, das meninas do Paraná, tudo bonitona, loirona, descendo assim. Aí ele foi lá e entrou no ônibus errado. Nosso ônibus era azul, ele entrou no ônibus laranja. Como que pode? Ele entrou no aí
não, porque você vai ter que cuidar desse menino aí, que não sei o quê. Eu falei assim, tá bom, amarrei a faixa, vai pro shopping, amarrei a faixa assim no pescoço dele. Nunca mais ele foi. Ô, Renatinha, eu vou contar uma passagem dele que vocês não souberam. Nessa viagem a gente foi para Brasília e o ônibus saía do Yacht Clube, que era o ponto onde saía todo mundo, né? E aí ele chegou e fez o seguinte, foi dar os documentos para mim, né? Computador. Ele chegou e deu os documentos para mim. E eu conferindo o documento, né? Autorização, atestado médico, carteira de identidade, e olhando que eu sabia que ele ia aprontar, né? Aí eu cheguei, virei para ele e disse, tá faltando um aqui. Aí ele chegou e disse, qual é o que é que tá faltando aí, professor? Aí eu disse, a certidão de óbito. Sem a certidão de óbito você não viaja. E ele começou a entrar em desespero e foi atrás de Ney. Aí Ney, ô Fábio, o que é que você tá fazendo? Qual é o problema da documentação desse menino? Eu disse, professor, sem a certidão de óbito ele não viaja. Nem viu que era brincadeira, né? E já começou, sem a certidão de óbito ele não viaja. Foi que ele chegou, ficou tão desesperado, pegou o telefone e ia ligar para Lagarto para mandar a certidão de óbito dele. Aí foi que a gente disse, meu amigo, você tá morto por acaso? Aí ele... Eu tinha 10 anos. Foi, mas... Ele sofreu um pouco, né? Tem mais alguma, Renatinha? Alguma resenha a mais? Ó, foi um Gebes. Esse Gebes começou meio tenso já. A gente ganhou e tal, e tinha aquela toda expectativa, né? Olimpíadas escolares e tal, e era em Maringá. Aí, logo a princípio, do governo, a gente ganhou, tinha aquela reunião lá com a Dorinha, acho que era Dorinha, né? Que trabalhava lá. E aí falou, vai de avião, porque é muito longe, tal, né? Aí, beleza. Aí chegou assim, na semana da viagem, e falou assim, não tinha nenhuma passagem ainda de avião, né? Ué, cadê as passagens, né? Como que a gente vai de avião e não compra passagem? Aí chegou na semana, não vai mais de avião não, vai de ônibus. Nossa, na cabeça já é aquele negócio, 48 horas de viagem, pelo amor de Deus, não tem como não. Perderam peso? Não. Aí, na ida, aquela sofrência, sofrido, né? Foi a viagem tirando peso e tal. Aí, ok. Aí, na volta a gente... eu não lembro se tava... Acho que Catiele tava, Chicão tava, não sei se Carol, não sei se Paloma, não lembro quem tava. Guto, acho que tava. E aí a gente tava voltando dessa viagem do Maringá, né? E parou no primeiro posto. Aí eu acho que tava Silvana, que era uma das responsáveis lá pela delegação. Que ela participava na secretaria lá de esportes, né? E aí ela falou assim, é janta e tal. Aí o pessoal falou assim, mas a gente não quer jantar, né? Aí ela falou assim, pega salgado, pega qualquer coisa aí, né? E aí o pessoal, tá bom, né? Pega qualquer coisa, aí nós fomos salgado. E aí o pessoal dos outros esportes também, futsal, tênis de mesa, todo mundo assim, né? Ela falou, pega qualquer coisa, tá bom. Aí nós começou. Pegou salgado, pegou Doritos, pegou Fandangos, crédito no celular, Tide, tipo, era tudo. Ia passar pela caixa, né? Ei, quem paga? Não, pode colocar aí na conta do governo. Conta do governo. Aí, nossa, eu lembro que cada um ia pegando assim, aqueles pacotão grandão assim de Doritos, Fandangos, que era caro, né, na época. E pegava aqueles pacotão, né? Uns 10 cada um, assim, levava pro ônibus. Na conta do governo, só ia assim, né? Todo mundo, pensa, 2 ônibus assim, todo mundo fazendo isso. Aí a mulher acabou no final, a mulher foi pagar a conta, tá? A conta tava assim, ó, desse tamanhozão. Aí a mulher chamou todo mundo, assim, não, porque o que vocês pegaram aí não pode, que não sei o quê. Nossa, todo mundo já assim, não, cada um vai me devolver. Tinha gente que tinha colocado crédito no celular, tinha comprado picolé, já tinha chupado. Aí eu falava assim, que devolver o quê, filho? Vamos pegar um, cada um fala que pegou um e já era, né? Aí ela levava aqui, eu peguei só esse, tá, moça? Não tinha como ela saber quantos cada um pegou, né? E cada um devolveu um, acabou, ela pagou lá o resto, né? E a gente foi pro ônibus, né? E não satisfeito, né? Já tinha cada um 5 pacotão de Doritos dando pra comer na viagem. Não satisfeito, a gente começava a furtar o dos outros à noite, né? Tipo,
Nossa, essa Jaqueline da Roça, coitada, ela sofria na nossa mão. Ela viajou até. Eu lembro que ela nunca tinha comido aquele Ruffles, sabe? Coitada. Aí ela falou assim, nossa, eu vou levar esse Ruffles aqui, eu vou comer em casa. Ela falava, a gente, tá bom, né? Pegou o Ruffles dela de noite, ela dormiu, abriu, comeu tudo. Catamos todos os lixos assim que tinha no chão, jogamos tudo dentro. Aí passamos... Pegamos o chiclete, né? Aí grudamos tudo pacotinho e deixamos lá de volta. Sei que a menina desceu pra ir embora pra casa com o pacotinho de... Não, tinha de lixo. Renatinha, nossa hora já tá dando, certo? Eu sei que a gente ia passar aqui... 10 horas falando. Dá uma live. É. Dá uma live falar com você. Né? Eu te agradeço, né, a sua participação. Eu acho que hoje a gente conseguiu o que a gente queria, que era homenagear todas as mulheres, né, que tanto que fizeram parte da Associação Mangueira, né, vindo lá de Carolina, Renata, a família Portela, Carla, Karina Portela, as meninas do Hermínia Calda, você, Paloma, Gabriela, Luciana, Luciene, Valesca, Jaine, Carol, me desculpe se Catiele. Mila, Catiele, por favor, se eu não estiver esquecendo alguém, que me desculpe, né? Passamos pela equipe do São Rafael, né, com Paula Brunelli, que era para ser Vandete, né, a entrevistada, Mona Lisa, Paula Brunelli e outras, né, Mariana e outras, e eu acho que deu tudo, né? Essa live foi fundamental, eu acho que foi maravilhosa por causa disso. Sem esquecer, né, das pioneiras, né, Deane, né, que são as pioneiras do judô sergipano feminino, né, Deane, Anália, Daisy, Miriam, Márcia, Jennifer, né, que é o pessoal que veio, Tomásia, né, que veio antes, né, que abriram, Elisângela, né, que abriram espaço. Abrir espaço para você. Que era forte, eu não lembro mais o nome dela. Jaísa, muito bem, Jaísa. Eu encontrei com ela, ela falou comigo, era até para eu comentar mesmo. Jaísa, para mim, foi uma das alunas mais técnicas da Associação Mangueira. Ela era fundamental. E quando aquela baixinha, o interessante de Jaísa é que ela falava bem assim, né? Bem assim. E quando entrava no tatame se transformava. Então, meu muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu homenagear todas as mulheres da Associação Mangueira, né? E meu muito obrigado. Você pode falar até acabar a live, certo? Vai aparecer aí o tempozinho. Quando aparecer, eu aviso. Tá. Neidson. Eu lembro quando eu aprontava lá na Hermínia Caldas, Neidson, ele judiava. 29 segundos, viu? Ele judiava, ele pegava assim por cima do kimono e batia a nossa cabeça naquela barriguinha dele, aquele bucho lá dele. Nossa, eu morria de ódio daquilo. Eu vou deixar registrado pra ele aí, que eu morria de ódio quando ele batia a cabeça da gente no bucho dele. Pelo amor de Deus. Dava uma raiva daquilo. Eu apanhei muito. Eu apanhei muito com o Neidson. Tá bom. Essa barriguinha dele. Renatinha, muito obrigado. Tchau, galera.